Você sabe que seu filho merece sempre o melhor. O Colégio da Luz vem transformando a qualidade de ensino não só de Guarabira, mas de toda a região. Com áreas amplas e estrutura adequada, o Colégio da Luz tem tradição. São mais de 85 anos investindo na educação do seu filho. Nossa estrutura conta com salas amplas e arejadas, sistema de segurança e mais, professores altamente capacitados para o seu filho. O Colégio da Luz conta com plataformas digitais, todo o suporte completo, desde os anos iniciais até o ensino médio. Vem ser luz, vem ser Colégio da Luz. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Bom dia, ouvintes da Rádio Constelação. Bom dia, telespectadores que assistem o programa Rádio Luz pelo canal no YouTube Colégio da Luz Oficial. Hoje o programa tem uma certa utilidade pública porque a gente vai falar sobre o dia D de vacinação contra poliomielite e multivacinação. As nossas convidadas de hoje são Elicássia Cunha e Vera Lúcia, que a partir de agora eu peço para vocês se apresentarem, para o público saber com quem eu estou falando e qual é o papel que vocês desempenham nesse dia D de vacinação. Verinha. Bom dia, ouvintes da Rádio Constelação, bom dia a todos. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, sou enfermeira, meu nome é Vera Lúcia e todos me chamam de Verinha. Então, eu faço um trabalho junto com a Elicássia com as vacinas. As vacinas, a gente tem aquele papel, né? A importância da vacina, todo o cuidado, que ela tem que ficar na temperatura de +2 e +8. Então, o meu serviço principalmente é receber a vacina, conservar a vacina, manter ela nessa temperatura, para que quando chegar na criança, ela esteja adequadamente com a temperatura correta e receba a vacina e a criança fique imunizada daquela doença. Então, eu recebo a vacina, armazeno, conservo, faço o trabalho de distribuição para todas as unidades básicas da cidade, a gente vai dividindo por meta. Então, meu trabalho é esse. Aí apoio a Elicássia e, assim, capacito, ajudo a capacitar as técnicas para vacinar corretamente. E é isso. Basicamente é isso o meu trabalho. Ótimo. Aliás, é um trabalho, é quase um trabalho de bastidor, mas que é de fundamental importância, né? Se as vacinas não estiverem bem conservadas, de nada adiantarão. Isso. Elicássia, se apresente, por gentileza. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou a Elicássia, sou enfermeira também. Estou à frente da Vigilância Epidemiológica do município de Guarabira desde 2013. A vigilância epidemiológica é um serviço silencioso, né? Nós estamos ali, como o próprio nome diz, vigiando a possível ocorrência de doenças. E quando elas são identificadas, doenças transmissíveis, quando elas são identificadas, nós traçamos estratégias que visem a prevenção, a não transmissão dessas doenças de forma rápida. Então, nós tentamos evitar a transmissão das doenças, né? Orientamos medidas preventivas. Hoje é dia 17, né, de setembro, e hoje nós estamos vivendo o dia D de vacinação. As crianças os pais devem direcionar as crianças até as unidades de saúde que estão abertas para que elas tomem a vacina e fiquem imunizadas.
Ok, tem um detalhezinho no currículo dessas duas pessoas aqui que é um motivo de muita satisfação para nós do Colégio da Luz, porque ambas foram ex-alunas do Colégio da Luz, não é? Quais são... O Brasil, ele precisa, não só o Brasil, Guarabira, Paraíba, o Brasil precisa atingir um número de vacinados. Como é que está essa meta? A gente alcançou? O que é que aconteceu nessa meta, principalmente nesse período da pandemia? O que é que aconteceu? Qual é a necessidade que a gente tem hoje em dia com relação a atingir essas metas? Bem, para pólio, né? A meta municipal é vacinar 95% das crianças, que hoje representam em números 3.270 crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Hoje nós temos vacinado um total de 2.053 crianças e faltam 1.217 crianças serem imunizadas, né, contra a pólio. Em relação à pandemia, à multivacinação, essa campanha de hoje, ela é uma campanha dupla, né, porque é pólio, é contra a pólio e a multivacinação, que é a atualização da carteira. O que aconteceu durante a pandemia? Com a questão do distanciamento social, todo mundo tinha que ficar em casa, né? Evitar o máximo possível de sair. Muitas crianças ficaram sem ter acesso à vacinação. Muitas crianças com a carteira atrasada perderam prazo de vacina. E essa multivacinação que está acontecendo hoje traz a oportunidade da gente colocar a vacina dos nossos filhos em dia, né? Por isso é importante que cada pai, se tem dúvida, vá na unidade de saúde, leve a carteirinha, que a vacinadora, a enfermeira que está lá na sala, a enfermeira da unidade, a vacinadora de sala, ela vai olhar a carteira de vacinação da criança e vai ver o que está atrasado para que seja colocado em dia. Ok. Atenção, pessoal, vocês que estão em casa, que estão ouvindo o programa e que ainda não levou a criança para vacinar, é importante que leve, não é? Verinha, os locais de vacinação. Nós vamos ter os locais de vacinação de 8 horas da manhã até 16h30, sem intervalo de almoço, Ujoá, Nações, Nordeste 2, Nordeste 3, São José, Bairro Novo 1 e Bairro Novo 2, Rosário, Clóvis, Assis, Primavera, Mutirão e naquele residencial de Jardim Pimentel. Eu queria enfocar um pouco sobre a poliomielite, porque a gente está vivendo um momento histórico no país, né? No mundo todo. Nós estávamos somente com 2 países, que era o Paquistão e o Afeganistão, que tinha a polio endêmica, ou seja, ela tinha casos. E desde 89, que foi o último caso em Sousa, que a gente está sem casos de pólio. Então, voltou a pólio, já está na Venezuela, que é perto do Brasil, Nova York, o número tem aumentado. E como as pessoas hoje não veem a pólio acontecer, está tendo muita negligência, né? A gente está com dificuldade de atingir a meta. A gente veio aqui também para fazer este apoio, focando a pólio, que é uma doença, o vírus está aí, incapacita a criança. Então, a gente está aqui para fazer esse apelo. A pólio, já foi constatado que a pólio, ela diminuiu a mortalidade infantil. Porque antes uma criança, morria muita criança de pólio, morria muita criança de sarampo, enfocando também as outras vacinas, que a gente não só está baixo na pólio, a gente também está baixo no sarampo, baixo na pneumocócica, na meningo, na T viral. A gente precisa resgatar isso. Guarabira precisa resgatar, Paraíba, o Brasil todo. Porque a gente está falando de Guarabira, que a gente tem que buscar para Guarabira, mas o processo está geral. Então, a nossa meta hoje é conseguir, sábado, hoje, né, com essas unidades básicas, conseguir atingir o resto dessa meta que está faltando dessas crianças, que as mães sensibilizem, porque não está vendo, mas o vírus está aí e está causando paralisia infantil já nesses outros países, e a gente tem que fazer a nossa parte para que não chegue em Guarabira. Guarabira tem que sair na frente e vitoriosa.
Interessante, uma fala aí de Verinha que eu achei interessante. Nós não temos casos de poliomielite há muitos anos. Então eu acho que tem uma geração que nem sequer sabe exatamente o que é poliomielite. É um vírus? É uma bactéria? Como é que ela se propaga? É contagiosa? Não é contagiosa? Alicá, se você puder explicar um pouquinho disso, porque eu acho que tem uma geração, acho que duas gerações que não tiveram a vivência do que é poliomielite e talvez por isso até negligenciem as vacinas, né? Até pais que não viveram a época de poliomielite. Isso, eu só quero enfocar uma coisa. O último caso de paralisia infantil do Brasil foi na Paraíba, em Souza. Olha só. Em 1989, né, Vera? Isso. Então, já são o quê? Mais de 30 anos, né, que nós não vemos dentro do Brasil nenhuma criança que tenha paralisia infantil. É uma doença viral, né, transmitida pelas vias aéreas superiores através de gotículas. Então, com a vacinação expansiva, com esses dia D que o Ministério proporciona, que o Estado também proporciona, nós conseguimos erradicar a doença desde 89 dentro do Brasil, mas nós estamos cercados pelo vírus. Então, assim, a gente não pode vacilar. Se nós não vacinarmos as nossas crianças, poderemos abrir uma porta de entrada para a poliomielite no Brasil novamente. E esse não é o nosso objetivo, porque é uma doença incapacitante, né? Vai mudar a história da criança para toda a vida. Então, é importante prevenir. Vacina é prevenção. Quando nós vacinamos, vacinar é um ato de amor, porque você está prevenindo que esta doença aconteça com o seu filho. Aí a gente pode pensar, mas eu não vou vacinar não a minha criança, porque isso não vai acontecer não. E as outras já estão todas se vacinando, eu não vou vacinar não. Errado, você tem que vacinar, porque você está deixando o seu filho desprotegido contra a doença. Na hora que a gente vacina, a gente joga no ambiente o vírus vacinal e protege toda uma população. Por isso que o Ministério sempre opta por um dia D. Naquele momento, você está jogando dentro do ambiente vírus vacinal, através da vacinação das crianças que vão excretar esse vírus pelo suor e pela urina. Então, você está protegendo toda a população e evitando que a doença aconteça. E quem é mais susceptível são as crianças. Eu queria também focar uma coisa que eu acho bem importante, que a gente tem vivido essa luta, né? As quedas de coberturas do Brasil vêm começando gradativamente e aumentando. A gente atribui também isso, a gente foi para a reunião, eu, Cássio, João Pessoa, com o pessoal do Ministério, a gente atribui isso também às fake news. Então, aqui, eu sou enfermeira, a Licácia também, a gente quer garantir para as mães, no dia de hoje, sábado, que as vacinas, elas são seguras, só são 2 gotinhas, elas estão bem conservadas, porque a gente tem uma rede de frio em Guarabira. Essa rede de frio é para armazenar as vacinas de forma correta. Aqui é tudo bem organizado, vocês não tenham medo. E essas fake news, não adianta se escutar, porque são pessoas que são até bem preparadas, falam aquilo ali e as pessoas às vezes absorvem e isso tem atrapalhado muito. A gente deve lembrar também que a gente está ainda numa pandemia, saindo de uma pandemia, e o que nos salvou foi vacina, porque depois da vacinação do Covid, o que é que aconteceu? Teve quedas no número de casos, de óbitos. Então, a gente tem que lembrar que a vacina, ela é importante. Por mais que eu não esteja vendo uma pessoa morrendo de sarampo ou morrendo de paralisia infantil, porque paralisia infantil, quando ela não alege a criança, ela mata.
Então, vocês deixem, assim, se vocês verem fake news falando mal de vacina, não escutem mais, porque não vale a pena. Vocês vão atrás do que é correto, escuta a rádio, a gente está sempre mandando mensagem, tem as enfermeiras nas unidades, agentes de saúde, fazendo busca ativa, então a gente tem essas crianças para resgatar, e pensem que um dia ela tá para voltar, né? Porque a gente já tem voltado para alguns países. Como faz fronteira com o Brasil, então pode acontecer. Vejam isso e dê valor, assim, não a fake news, porque só vai atrapalhar e já está atrapalhando, né? As coberturas vacinais. A nossa cobertura hoje, ela é 62,78%. Então, é uma cobertura que ainda precisa ser muito trabalhada. Nós precisamos alcançar 95% de cobertura para que a gente tenha um ambiente seguro para as nossas crianças, né? Para que elas não se contaminem com a paralisia infantil. Então, 62 ainda está muito abaixo do nosso esperado e a gente conta com vocês nessa luta para proteger as nossas crianças, tá certo? Então, ir lá naquelas unidades que estão abertas hoje, Juá, Nações, vamos repetir, né? Nordeste 2, Nordeste 3, São José, Bairro Novo 1 e 2, Rosário, Clóvis, Assis, Primavera, Mutirão e o Residencial Jader Pimentel. Vai estar aberto de 8 às 16h30, né? Já estão em pleno funcionamento. Não paramos para o almoço, porque o nosso objetivo é vacinar todas as crianças que ainda não tomaram as 2 gotinhas, né? Leva a carteira, nesse momento vai ser avaliada a condição vacinal do seu filho pela equipe que está lá esperando vocês. Nós nos preparamos durante a semana inteira para proporcionar esse dia, né? Esse dia esse dia que é tão importante para todo mundo. Nós já tivemos outros dias esse ano, né? Nós já tivemos dia 30 de julho, dia 20 de agosto. Esse é o nosso terceiro dia D. Porque nós estamos buscando ainda essa cobertura vacinal ideal de 95% que ainda não chegou. Foram desenvolvidas ações nas creches, né, em parceria com a Secretaria da Educação. Tanto na rede pública como na rede privada foi feito esse contato para ir vacinar as crianças nesses locais, em busca dessas crianças que ainda, por algum motivo, porque os pais não tiveram tempo de levar, porque estavam doentes e não tiveram acesso à vacina, para que elas consigam ter esse acesso à vacina e ficarem protegidas. E vale salientar, é algo que as mães sempre perguntam e têm muita dúvida, porque muitas mães assim ficam na dúvida. Se eu estou com uma criança com febre, o Ministério da Saúde adota a contraindicação da vacina, da polio e as demais, uma febre acima de 39. Mas se a mãe se sente segura no dia de hoje, um sábado, a criança está com vômito, com febre, com diarreia, e ela não se sente segura de vacinar a criança, ela pode fazer um adiamento. Porque a gente vai ter esse dia D, que é hoje, e vamos ficar com as unidades abertas até o dia 30, certo? Então, o que é contraindicado para vacinar uma criança? Seja com a polio, com a sarampo, é uma febre alta, vômito, diarreia. Mas se sua criança está só com o nariz escorrendo, né? Está gripada, mas ela está dormindo bem, está se alimentando, não tem problema. Porque tem muitas mães que têm medo, né? Está gripada, eu não vou dar. E às vezes fazendo uso de antibiótico também não tem problema. A contraindicação de vacina é corticoide. Se a criança estiver fazendo uso de corticoide há 2 semanas, realmente deve aguardar. E se tiver com vômito, diarreia, mas uma coriza, uma tosse, pode fazer a vacina sem medo, porque você vai estar protegendo a criança. E nós temos até o dia 30. Na verdade, foi prorrogado, né, no Brasil todo. A vacina começou no dia 8 de agosto, como a Elicácia disse, teve esses dias D, mas não atingimos, foi prorrogada aí até o dia 9 de setembro e foi prorrogada até o dia 30. Ou seja, se hoje, sábado, você tiver com a criança assim, tem esses dias ainda para concluir.
A gente tem como referência mais atual a Covid, que também era um vírus. Isso. Certo? Vamos fazer um paralelo aqui. Covid e poliomielite. Qual é dos dois que é mais transmissível? Qual é a letalidade dos dois? Para a gente ter para quem não conhece a poliomielite, mas conhece, claro, a Covid, que é algo bem recente, para a gente fazer um paralelo, para eles poderem ter essa referência. Como é que a gente pode fazer esse paralelo entre Covid e poliomielite? A gente pode dizer que as duas são semelhantes, né? O perigo, né? O risco são iguais, cada um dentro do seu quadrado, mas você só em pensar que o seu filho ou pode morrer com a polio ou pode ficar paralítico pro resto da vida, daí você já vê quão arriscado é você deixar a sua criança sem vacina, né? Então, a Covid, essa geração vivenciou a paralisia, como foi erradicada no Brasil em 89, as pessoas os jovens, né, essas pessoas de 30 anos, não vivenciaram, então não tem nem noção do quão incapacitante e do risco de morte que ela também proporciona. E a Covid, a gente perdeu muita gente, mesmo assim era com a polio antes, as mães perdiam suas criancinhas, e assim, eu gostei muito da pergunta de Samuel, porque vocês tirem pela Covid, né? Foi muito difícil, o Brasil perdeu muita gente, o mundo todo, e a polio era do mesmo jeito, morria muitas crianças. Então, é uma ótima comparação para quem não vê a polio hoje, né? A gente não vê casos de polio hoje, o Covid está aí mostrando como foi, e foram as vacinas que salvou, né? Nos salvou. A gente está aqui hoje sem máscara, andando, por conta das vacinas. Ok, a gente vai dar um intervalozinho, rapidinho, beber uma aguinha, e já a gente volta com essa importante entrevista, trazendo mais informações sobre o dia a dia da campanha de vacinação e atualização das vacinas. Tá joia? Já a gente volta, só um momentinho. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Unip Polo Guarabira, Rua Epitácio Pessoa, número 46, ao lado da Rádio Rural. Fones 3271-6403 e 99661-4488. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Banda Bem Mais. Brasil, 200 anos de independência em relação a Portugal. O Colégio da Luz Guarabira comemorou essa data tão importante, realizando uma Semana da Pátria com diversas palestras sobre o processo de independência do Brasil, a importância da princesa Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil, e de outras mulheres na luta pela nossa independência. Além da participação da equipe Os Guarás, do ensino médio do Colégio da Luz, que obteve o 2º lugar na Olimpíada Nacional em História do Brasil, realizada em São Paulo, na Unicamp. Bicentenário da Independência do Brasil. Só a educação liberta. Colégio da Luz Guarabira. Tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro.
Olá, estamos de volta com o programa Rádio Luz, pela Rádio Constelação e pelo YouTube, no canal do Colégio da Luz Oficial. E estamos falando sobre a campanha de vacinação, o dia D de vacinação da poliomielite. Estamos aqui com Elicássia Cunha e Vera Lúcia, carinhosamente chamada por Verinha. E a gente está conversando, esclarecendo, trazendo informações sobre a vacinação da poliomielite, que está acontecendo hoje. E também de outras, a gente pode falar de outras vacinas, não é? Eu vejo o seguinte, hoje nós estamos vacinados, hoje a gente está usando sem máscara, graças a Deus a questão da Covid, ela já está bem tranquila e isso foi em função da vacinação. Aí eu vejo o seguinte, a poliomielite é uma geração, acho que quem tem 30 anos, eu acho que nunca viu ninguém com poliomielite. E isso foi resolvido com a vacinação. Então hoje está muito na mente da gente o medo da Covid. Mas eu acho que a gente podia ficar tranquilo, porque da mesma forma que a poliomielite foi erradicada, a Covid também pode ser erradicada. Daqui a 30 anos a gente vai estar falando da Covid de algo que foi erradicado. Então, assim, a vacina funciona. Elicássia, a vacina da poliomielite, quando começou, funcionou e a gente pode ter essa mesma certeza também para a Covid? A vacina da polio, né, já é utilizada no mundo há 67 anos. Então, assim, é uma vacina que tem sua eficácia comprovada pela redução dos casos de pólio. No Brasil, alguns países conseguiram erradicar, que foi o Brasil, né? Que teve o último caso em 89 em Sousa, aqui na Paraíba. Então, ela é uma vacina segura, é uma vacina que, como Verinha já falou, a contraindicação dela é só se for estado febril, né? A criança estiver com febre, com diarreia ou com vômito. O demais não contraindica a vacina. É uma vacina de gotinha, né? Às vezes o pai tem resistência de levar para não furar a criança, mas são 2 gotinhas na boquinha da criança. Não tem reação. É raríssimo uma reação vacinal a pólio, pelo fato dela ser uma vacina extremamente segura, usada há 67 anos no mundo inteiro. Então, é importante que os pais se sintam seguros, que as famílias estejam seguras para levar a criança. Não traz risco nenhum, ao contrário, vai trazer benefício, né? Que é a prevenção. Então, a tia pode levar, o pai pode levar, o avô pode levar, leva a carteirinha. E quando chegar lá no posto, a equipe está lá disponível, vai olhar o cartão de vacina da criança, vai fazer a polio e vai olhar se tem outras vacinas atrasadas. Verinha vai comentar aqui com vocês sobre o calendário da vacina, para que vocês tenham conhecimento, pensem na criança de vocês, na idade, e veja se está faltando alguma vacina na carteira. Às vezes vocês não entendem, né? Pela forma que vem descrita na carteira a vacina, mas pode perguntar ao ACS se ele está capacitado para isso. Pode ir no posto, perguntar à equipe que está capacitada para lhe dar essa resposta. Mas não tenham medo de vacinar contra a pólio. São 2 gotinhas de amor, são 2 gotinhas que são usadas há 67 anos e que são seguras. Só vai trazer benefícios. Você falou uma coisa, Elicássia, eu sou pai de 2 crianças e eu confesso, eu esqueço a carteirinha. Então, atenção pessoal que está saindo de casa para vacinar, não esqueça a carteirinha, lá vai estar todas as vacinações. E como hoje, além da vacinação da poliomielite, também vai estar se fazendo essa verificação, essa atualização da carteirinha, é muito importante que você leve a carteirinha. Procure, eu sei que está guardadinha aí numa gaveta, escondidinha, mas está lá. Procure e leve para
para vacinação. E só para repetir, por uma questão didática, Verinha pode completar isso aqui, a vacina de poliomielite não tem efeito colateral. Não. É muito difícil. A gente sabe que a gente pode tomar um dipirona, né, e ter uma reação, né? Qualquer coisa que a gente tome pode ter uma reação alérgica, mas vai depender de cada organismo. Mas a polio, ela é bem aceitável. É difícil, pode ter uma febrezinha de leve, mas é como eu disse, se a criança estiver bem alimentada, é muito difícil uma reação. Uma pergunta de pai. Eu achei a carteirinha que estava lá guardadinha, bem guardadinha na gaveta. Aí aquela carteirinha tem os carimbos das vacinações, não é isso? Isso. Aí o pai, ele verifica que tem um monte de espaço que não está carimbado. Eita, acho que tem vacina faltando aí para o meu filho. No dia D, vai ser possível regularizar isso? Sim, com certeza. Vai ser ofertado todas as vacinas do calendário vacinal. Uma maneira dos pais ver se a vacina está faltando é que a vacina, quando é feita, é colocada na caneta tinta. E a que falta está de grafite, de comum. E ultimamente a gente pega carteiras bem atrasadas mesmo. Às vezes tem espaços assim também na carteira que é para a mãe colocar campanhas, né? A gente tem campanhas. Antigamente, quando a polio estava no auge, que estava matando mais, eram 2 campanhas por ano. Agora a gente só trabalha com uma campanha. Mas uma maneira de se ver é que a vacina que foi feita está de caneta tinta e a que falta tomar está de grafite, está de comum. No dia que se toma a vacina, se apaga e coloca tinta. Entendeu? Bom, então, ó, fica aí o recado para nós pais. Ó, atenção, pegou a carteirinha, se tiver alguma coisa escrito com lápis grafite, é sinal que você precisa ir para um posto de vacinação. E a oportunidade boa é hoje, que está havendo a vacinação. Vou até repetir aqui os locais de vacinação: no Juá, Nações, Bairro Nordeste 2 e 3, Bairro São José, Bairro Novo e Bairro Novo 2, Rosário, Clóvis Bezerra, Assis Chateaubriand, Primavera, Mutirão e Residencial Jade Pimentel. E lembrando, já que a gente está num programa pela Rádio Constelação, que tem ouvintes em todas as cidades do estado, e lembrar que não é, esse dia D não é um dia D exclusivo de Guarabira, não, é da Paraíba. Em outras cidades, você que é de Pipirituba, Lagoa Grande, Alagoinha, Cuitegi, etc. e tal, também está acontecendo o dia D nessas cidades, e dá uma olhada na carteira e leva teu filho lá. Quais as vacinas, Elicássia, que estarão à disposição, assim, aquelas vacinas que são mais importantes e que são mais negligenciadas na vacinação das crianças? E que podem, agora no dia D, o pai atualizar? No geral, as mães comparecem no primeiro ano vacinal, né? Faz o calendário bem certinho e desaparecem para fazer os reforços. É uma situação bem comum, né? Bem vivenciada. Então, nós temos reforços com 1 ano e 3 meses, com 4 anos. Então, atentar bem para esses reforços, né? Se estão em dia. Olhar lá, como Verinha disse, se está de grafite ou se está de lápis tinta, né? Porque o grafite é o aprazamento, é o que a gente coloca para você voltar lá e atualizar. Porque esses são os mais negligenciados, né, Vera? E a vacina dos adolescentes, né? A gente observa que depois daquele primeiro ano de vida da criança, que a mãe levou a cada 2 meses a criança para tomar vacina, ela esquece o resto. Negligencia, não presta atenção, esquece que tem os reforços. Então é importante estar olhando, porque a gente vai ter reforço com 1 ano e 3 meses, vai ter reforço com 4 anos, que pode ser feito de 4 até 6 anos, para a criança não perder isso aí, e as vacinas do adolescente. E também tem uma coisa que acontece também, que as mães precisam tomar conhecimento. Eu sei que hoje tem internet, mas a gente precisa enfocar também que se uma vacina está notado na carteirinha que são 3 doses, que são 2 doses, a criança só vai estar imunizada quando ela completar.
né? Então, menor de ano tem aquele calendário todo, que eu vou até enfocar um pouquinho agora, mas que ela precisa completar a segunda dose de rotavírus, a segunda dose de pneumo, a segunda de meningite, a terceira de VIP-penta. O que acontece também? As mães dão 1 ou 2 vacinas, aí pensa assim, já completou, tá bom, já dei. Não, se não completar esquema, não adquirir os anticorpos necessários para combater a doença. Se o Ministério preconiza 2 ou 3 doses, tem que completar o esquema, né? Então, vamos pensar nas vacinas agora, comentar um pouco sobre o calendário. Ao nascer, a criança toma BCG e hepatite B. A BCG é para todos os tipos de tuberculose. Por que toma logo ao nascer? Porque a criança nasce com o pulmão ainda se fortalecendo, aí pode pegar uma TB de uma visitante. Então, logo nos primeiros dias tem que ser tomada a BCG, que é contra a tuberculose. E a hepatite B também tem toda importância, né? Porque a hepatite B, ela vai proteger o fígado da criança, né? Vai combater aí essa doença que também é terrível. Então, ela é junto. E se a mãe for soro positivo para hepatite B, a criança tem que tomar hepatite B nas primeiras 12 horas. Então, tem todo um processo para que essa vacina sejam feitas nas primeiras horas. Geralmente, é como a Elicácia disse, elas vêm e faz as primeiras doses tranquilo. BCG hepatite faz tranquilo. Aí começa a negligenciar. Então, depois que toma BCG hepatite, a gente vai só com 2 meses é que tem novas vacinas, né? Sim, lembrando também que essa hepatite B, ela protege o fígado contra cirrose e contra câncer de fígado, né? Então, é uma importância grande. E também a gente tem em adolescentes atrasada hepatite B. E a gente sabe da importância da hepatite B. Então, quando toma a vacina de BCG hepatite ao nascer, aí então a criança vai tomar agora, com 2 meses, VIP, penta, pneumo. A VIP é contra a paralisia infantil. A pneumo, ela é contra pneumocócica. São 4 tipos de pneumococos que vai pegar essa vacina, que é uma bactéria que atinge o pulmão, né, também. E tem a penta, que é 5 em 1. Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e IB, porque ela toma hepatite B ao nascer, mas depois ela vai tomar hepatite B numa vacina só. Então, veja só quantas doenças só com 2 meses de idade. A rotavírus, que também é feita com 2 meses de idade, já foi constatado que ela diminuiu as doenças diarreicas, que era o que mais matava as crianças menor de ano, que eram as doenças de diarreia. Então, as crianças que tomam a rotavírus, ela não vai ter aquela diarreia que vai matar, que matava muitas crianças. Então, gente, com 2 meses tem todas essas vacinas. Com 4 meses, novamente, tem essas mesmas vacinas. E nós temos também a meningite, que é uma meningite meningocócica, que é feita aos 3 meses. Então, o calendário é vasto. Tem HPV, que foi implantado em 2014, que é contra o vírus do HPV, que também está baixo. Tem hepatite B, até viral. Então, todas essas vacinas serão ofertadas hoje, aproveitando para colocar em dia e dar a importância que essas vacinas têm também para o adolescente, né, que é bem necessário. Nós estamos chegando ao final desse instrutivo programa hoje de utilidade pública. Quero agradecer a participação de Elicácia, a participação de Vera. Agradecer também a participação de Ana Emília e Osanete, que estiveram no colégio na quinta-feira, vacinando os alunos lá do Colégio da Luz. Tá certo? Agora, Elicácia, Verinha, as considerações finais. Pronto. Eu queria falar também que foi muito curto tempo, muita coisa, sobre a influenza, que a gente também ainda não conseguiu atingir a meta de cobertura de influenza. A gente tem os idosos, que desde 99 foi implantada essa influenza e não tem, o número de internamento diminuiu, o número de óbito. Então, eu queria só enfocar que a influenza também a gente está para atingir também, viu? Vai ser ofertado também. Então, eu quero agradecer assim a Samuel, né, por ter nos chamado. Muito bom esse espaço, porque a gente está assim um tanto angustiado com essa baixa de cobertura, e isso aqui é uma forma da gente chegar até as mães que vão nos ouvir
e ver a importância que tem as vacinas. Só tenho a agradecer. Também quero agradecer, né, a confiança de nos chamar aqui para falar sobre um assunto tão importante que é a vacinação e finalizar com um apelo aos pais e responsáveis, né, pelas crianças que nos ajudem a evitar que essa doença volte para o nosso território, né? Para o território a gente fala a nível municipal, mas quando a gente vacina uma criança, isso tem importância nacional, né? Que a gente está evitando que volte para o território do Brasil uma doença tão destrutiva. Então a gente conta com o apoio dos pais. Levem, estaremos até as 4h30 com as unidades abertas. Vão lá, leva a carteirinha, vê o que está faltando, atualiza. Se não tiver nada, ótimo, tá de parabéns. Mas esperamos vocês lá, tá certo? Vão, porque as crianças estão precisando. Nós estamos precisando que essas crianças recebam essa vacina, tá certo? Estou esperando para que quando for no final da tarde a gente possa contar e ter alcançado as nossas 3.270 crianças. Mais uma vez, obrigado, parabéns pelo belo trabalho. Pessoal, vamos vacinar. Aproveita e dá um passeio, né? Serve como um passeio. Depois da vacina, vai ali, toma um sorvete, almoça com a turma, ou faz um lanche, mas não vamos deixar de vacinar, tá certo? A gente está terminando agora esse bloco e já a gente vai falar sobre Setembro Amarelo com nossa querida psicóloga Ingrid. Até já. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. A nossa escola tem sua própria rua. Sim, tem uma rua dentro da nossa escola e ela recebeu uma placa iluminada por meio de energia solar. Na rua que temos dentro da nossa escola há 85 anos, sobem e descem crianças, jovens e adultos para entregar e receber a luz do saber. Assim, a chama da educação e do amor se mantém acesa e dinâmica, pois a nossa escola educa para a vida. Bem-vindos ao Colégio da Luz Guarabira. 85 anos de tradição no que é digno, modernidade no que é útil. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Olá, estamos de volta com o programa Rádio Luz, pela Rádio Constelação FM de Guarabira e também no YouTube, no Colégio da Luz Oficial. E estamos hoje aqui com Ingrid de Andrade, a nossa querida psicóloga do Colégio da Luz. E a gente vai conversar sobre esse mês. Esse mês é o Setembro Amarelo. Ingrid, querida, o que é Setembro Amarelo? Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes e agradecer pelo convite. Então, o Setembro Amarelo é um mês, como todos já sabem, de prevenção ao suicídio, e que esse mês ele foi caracterizado pelo fato de um adolescente ter cometido, infelizmente, o suicídio, e isso aconteceu em 1994 nos Estados Unidos. Então, por isso que acarretou essa data e que teve início no Brasil
em 2015. Ô Ingrid, como surgiu mesmo? Eu queria que você explicasse bem como surgiu o Setembro Amarelo, essa preocupação com esse problema, acho que é até um problema de saúde, né? E outra curiosidade que eu tenho, por que amarelo? Por que não outra cor? Bom, todos os meses a gente tem as campanhas, né, cada uma com sua cor. E o Setembro Amarelo, ele teve a origem, né, como eu já havia falado, nos Estados Unidos em 1994, que foi um adolescente chamado Mike, que ele tirou a sua própria vida. Ele passava por problemas de saúde e os pais eles identificaram. Então, antes disso, ele tinha um automóvel antigo e ele reformou esse automóvel e pintou ele de amarelo. Então, a identificação do Setembro Amarelo foi pelo motivo dele ter esse automóvel e dele ter pintado o amarelo. Ok. Esse tema é um tema muito delicado, a gente falar sobre suicídio. E eu queria usar esse espaço do programa Luz para a gente passar para os pais, tranquilizar até, de uma forma até tranquilizadora, os pais, que existem formas da gente prevenir, né? Eu queria que você falasse, Ingrid, quais as formas que a gente pode, até eu como pai, né, e vários outros pais, podemos se prevenir com relação a isso. O que é que a gente pode fazer? Qual a atitude da gente? Existem inúmeras formas de vocês pais, né, observarem seus filhos em casa. Pelo fato do filho de vocês estarem muito tempo no celular e tá bem, vocês achando que eles estão bem, então prestem atenção, porque às vezes eles não vão estar bem. Então, uma das maneiras que vocês poderiam fazer é sair um pouco com seus filhos, finais de semana, fazer um programa em família, que é de suma importância, isso daí. E também os seus filhos, eles irão ver o quanto eles são importantes. Porque, infelizmente, não são todos, mas existem pais que se dedicam muito mais tempo ao trabalho e terminam esquecendo um pouco dos seus filhos, mas não esquecendo de uma maneira assim, que não se importa. Mas o fato de estar cansado durante o dia, a rotina. Mas existem finais de semana, então vocês pais, prestem muito cuidado, porque é um tema bastante delicado e que vocês se prestarem atenção nos filhos de vocês, comportamento, vendo se ele está bem, perguntando como é que foi a escola, como é que foi o dia dele, isso vai ser mudado de uma forma significativa. Você tocou numa palavrinha aí, celular, né? O celular hoje em dia, muitos pais o têm como um grande inimigo. Eu penso o seguinte, a gente não tem como lutar contra o celular. Tem mais celular do que pessoas no Brasil, né? Porque às vezes a pessoa tem mais de um celular. A gente tem que saber, eu estou falando aqui como pai, a gente tem que saber como lidar com o celular, porque o celular está na realidade dos nossos filhos. Às vezes o filho ele está brincando com o celular e o pai diz, ele está ali de boa, brincando com o celular, vou deixar, não vou interagir com ele não. E a pergunta que eu faço é isso, até que ponto isso é prejudicial, passar para o celular, o momento, transferir para o celular, o momento que a família pode ter com o filho, a importância da interação de um pai com o filho, né? E se é importante o pai gastar um tempo de qualidade com o filho, como forma até de prevenção. Isso deveria acontecer não só para prevenir o suicídio, alguma coisa do tipo, mas assim, como se fosse algo mais importante para a saúde mental do filho. É preciso ter muito cuidado em relação ao celular, porque você não vai estar ali olhando o que seu filho está vendo, conversando, então é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Quando perceber que o seu filho está muito tempo ali no celular, alguma coisa tem, principalmente os pais que conhecem seus filhos. Então é preciso ter muito cuidado. Me dá um celular? Não,
vamos sair um pouco, vamos fazer um programa diferente, vamos ao cinema, vamos a uma sorveteria, fazer coisas que façam com que os seus filhos se sintam importantes e tirem eles do celular, porque a gente não sabe até que ponto a internet vai levar seu filho a fazer alguma coisa. Às vezes ele está conversando com alguém que você não sabe. Então, e essa pessoa, quem é essa pessoa? A gente não sabe quem está por trás daquela tela. Então é preciso ter muito cuidado em relação a isso, porque até certo ponto é maravilhoso a internet, as redes sociais, mas é prejudicial também. A gente tem que ter um limite para aquele horário daquela criança, principalmente para aquele adolescente. Então, ter momentos com seus filhos. É muito importante isso. Ontem eu estava assistindo a um podcast, o podcast das arretadas. Né? Toda quarta-feira, o Willy e Rayama são as arretadas, e elas estavam conversando com umas psicólogas. E em dado momento foi dito uma coisa que eu achei muito interessante. Houve o aniversário de uma criança e a criança recebeu muita roupa. E aí a mãe percebeu interessante. A menina era pequenininha, eu acho que 6 anos, 7 anos, alguma coisa assim. Interessante, e ninguém dá mais presente. Brinquedo. Deu roupa. Na família, o pai brincar, trazer brinquedo, tipo quebra-cabeça, alguma coisa do tipo, isso tem influência no sentido de ter mais saúde mental para a criança e evitar casos extremos de como o suicídio? Tem, com certeza, porque é o lúdico. Ele está ali tendo acesso àquela criança, ele está juntamente com ela, vendo até mesmo o comportamento daquela criança. Então, o fato de trazer brinquedos, o fato de estar junto ali com elas, aquilo ali é tudo. Então, ajuda, sim, bastante para aquela criança. Ingrid, me diz uma coisa. A gente vem de um pós-pandemia, Covid. Então, o ano de 2020 foi um ano onde muitas crianças ficaram em casa. Em 2021, os colégios começaram a receber de forma híbrida alguns alunos, né? Isso interfere no processo de crescimento, de saúde mental das crianças, principalmente dos adolescentes, né? Porque, por exemplo, quem tem 15 anos hoje, aí o 13º ano dele foi todo em casa, sem interação com colegas, com pessoas da mesma idade. O 14º ano foi um híbrido, né? Às vezes entrava, conversava, não saía de casa, não viajava. E só agora que voltou a um convívio natural e voltou na época da adolescência. Então, essa pandemia, esse lapso que teve de 2 anos, isso interfere muito na cabeça do adolescente? Interfere sim. Porque ele não estava mais no meio social que ele tinha antes. Então, ele estava mais em casa, ele não tinha, fora a rede social, ele não tinha acesso, o vínculo pessoal com aqueles colegas. E, assim, desencadeou bastante os adolescentes de hoje a terem crises de ansiedade. Então, infelizmente, aconteceram gatilhos para que esses adolescentes eles tivessem a ter essas crises de ansiedade, e por terem não tido, como eu já falei, o convívio com os adolescentes, então interfere em partes, interfere sim. Mas aí, a partir de agora, é o momento de prestar atenção em relação aos comportamentos desse adolescente, a ver como é que está a situação deles e também o aprendizado, que com certeza interferiu, passaram 2 anos praticamente fora da escola e agora estão retornando, principalmente esses adolescentes que vão passar por um vestibular. Então também é preciso ter muito cuidado em relação a isso, porque para não estar com tanta pressão em cima deles, não foi fácil, nem para a gente, principalmente para esses adolescentes que vão passar por esse vestibular. Então, com certeza afetou, mas é preciso ter muito cuidado para que isso ele não avance. Certo, perfeito. Outra dúvida que eu tenho, nós adultos temos a mania de dizer assim, na minha época.
E a pergunta é: hoje, o jovem de hoje, a criança, o adolescente, ele está mais frágil, mais sensível do que os jovens da minha época lá atrás? Ou seja, a questão da resiliência. Nós, dessa geração, nós tínhamos, quando éramos adolescentes, mais resiliência, a gente sabia suportar mais dificuldades do que os jovens de hoje? Ou isso é uma impressão minha, só minha? Assim, é preciso ter muito cuidado, porque é algo muito delicado, mas que hoje os adolescentes e também ver os pais como é a maneira do falar. Então, naquela época, era como se dizia a história, não bastava só apenas o olhar. E hoje é diferente. Hoje tem o olhar, hoje tem a maneira de falar. Então, os pais também é preciso ter muito cuidado quando vão falar, porque às vezes em relação a esse fato deles serem bem minuciosos e tal, tem que ter muito cuidado, porque assim, até que ponto esse adolescente está querendo chamar a atenção do seu pai? Então, existe também por esse lado, porque eles estão querendo, já que os pais talvez não tenham tempo, eles querem chamar de alguma forma a atenção daquele pai. É por isso que se acontecer alguma coisa, ele já se retrai. Então, pode ser isso daí, pode ser também impressão, mas não é. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na minha época, muito tempo atrás, na minha época, então, por exemplo, eu levava uma topada e aí eu mesmo ia lá, tratava aquela topada, porque eu não precisava chamar a atenção do meu pai, porque eu já sabia que meus pais davam atenção. Hoje, o jovem, o adolescente, leva um cortezinho no dedo e já faz daquilo ali um drama grande para ver se chama a atenção do pai. Ou seja, talvez essa fragilidade que nós, de uma forma preconceituosa, acha que é fragilidade, talvez seja um aviso do aluno: ei, eu estou precisando aqui de mais atenção. Pode ser. E tem que ver também até que ponto é essa atenção. Porque se acontece uma coisa parecida como essa, então ali já serve de alerta para dizer: alguma coisa não está acontecendo. Ou está acontecendo. E eu não estou parando para perceber, porque eu estou ocupado com isso, com aquilo, com coisas assim que talvez sejam insignificantes. Então, prestem atenção, observem o comportamento, porque o adolescente ele pode começar a ter esses episódios aí, como você falou, mas para os pais já ficarem alertas e ver o que é que está acontecendo. Ele começa a se isolar, ele começa a não mais conversar, não querer sair do quarto, não ir para a escola. Então, são pontos que vocês precisam prestar atenção e que são coisas importantes e que talvez um chamar a atenção vá chegar para eles e perceberem que eles estavam precisando de alguma ajuda. Certo. Eu entendi da seguinte forma: a gente está negligenciando muito os sinais que os nossos filhos estão dando, né? A gente está deixando o celular uma ferramenta que traz conhecimento também, né? Mas também eu acho que nós não podemos deixar para o celular o divertimento completo do filho. E a responsabilidade também, né? Porque para ele está sendo uma fuga, aquele celular. E que a fuga poderia ser outra. O celular está dando mais atenção a ele do que o pai, do que a mãe, do que os irmãos e os familiares. A gente precisa prestar atenção a isso. Você falou aí, num dado momento, sobre crise de ansiedade. Como é que hoje, no colégio, a gente se depara com casos de crise de ansiedade? Os alunos vêm e aqui no colégio eles demonstram essa crise de ansiedade. O que é que ocasiona isso? Do nada vem uma crise de ansiedade ou tem algo por trás? Não tem crise de ansiedade do nada. Existe algo por trás. Então, aquele adolescente, aquela criança ou até mesmo um adulto, ele está passando por momentos muito difíceis, medos, angústias, frustrações. Então, aquilo, para ocasionar a crise de ansiedade, foi algo talvez pequeno, mas que teve uma proporção para ele ter a crise de ansiedade.
Então, é preciso também ter muito cuidado, porque ele está passando por alguma situação, por alguma coisa, e que talvez ninguém tenha observado, e que só apenas algo como um gatilho trouxe a crise de ansiedade para aquele adolescente ou para aquela criança. Certo. Voltando um pouco aqui para o tema do Setembro Amarelo, que fala do suicídio, eu li que todo suicida, antes de cometer o ato final, ele sempre dá vários sinais. Podia falar um pouquinho a respeito disso? Sim, ele começa a dar sinais, como se isolar, se estressar com coisa pequena, ele começa a ter uma certa fadiga. A fadiga, sim, porque já vem acarretado de outras coisas. Não quer sair de casa, não quer fazer mais atividades, não se importa mais com nada, que a vida não tem mais sentido. Então, são esses sinais que precisam ser prestados atenção e precisa que aquela pessoa comece a perceber isso daí, para que esses adolescentes não venham a chegar até esse ponto, né, que a gente não quer, de, infelizmente, ocasionar o suicídio. Então, precisa ter bastante cuidado, principalmente no comportamento, porque quem é pai conhece seu filho. Então, se o filho ele começa a ter um comportamento diferente, então alguma coisa já não está certa. Nisso tudo, qual é o papel da psicologia? Qual é o papel da psiquiatria, né? Em que vocês, profissionais dessa área, podem ajudar? E se é importante procurar ou não? Eu estou perguntando, mas eu intimamente sei que é importante. É bastante importante. A parte da psicologia, ela vai trabalhar a psicoterapia, vai trabalhar técnicas para que esse adolescente ele consiga superar essas situações. A parte da psiquiatria é com a medicação. Chega até um ponto que ele não consegue mais só na psicoterapia, mas sim é preciso equilíbrio, tanto na psicologia quanto na psiquiatria. E caso alguém conheça ou sabe de alguma situação, vocês podem ligar para o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que faz com que vocês contem a situação daquela pessoa, para que chegue ou alguém que vá chegar até a sua porta para poder conversar, para poder saber o que é que está acontecendo e para poder também ajudar aquela pessoa que está passando por algum momento difícil da sua vida. Ok, estamos no Setembro Amarelo, estamos chegando ao fim e diante dessa conversa que a gente teve, o que eu posso dizer é o seguinte: nossos filhos são os nossos tesouros. E se é um tesouro, é valioso. E se é valioso, não pode ser negligenciado, colocado de lado. A gente tem que estar cuidado, estar sempre olhando. Então fica esse o recado do Colégio da Luz, da psicóloga do Colégio da Luz, né, com relação ao Setembro Amarelo. Vamos olhar com muito mais carinho os nossos filhos, tá bom? Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Constelação, aos espectadores do Canal Luz, do Colégio da Luz Oficial e até o próximo programa. Um bom final de semana. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro.